Olá, pessoal! Aqui é a professora Maria Cris, da Baquara Educativa, e eu venho trazer hoje mais uma dica que a gente pode utilizar tanto agora no ensino remoto, mas que a gente pode agregar à nossa prática quando a gente voltar também para o ensino presencial. Eu vou apresentar para vocês um site que contém inúmeros contos africanos. São histórias fantásticas no qual nós e nossos alunos poderemos conhecer um pouco mais das características desse continente fantástico e riquíssimo em cultura, não é mesmo? E a gente tem aqui no Brasil uma legislação que obriga, desde 2003, que é a Lei 10.639, o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, tá? Existe essa garantia em lei, essa obrigatoriedade, então é importante que a gente trabalhe realmente o reconhecimento da cultura africana e afro-brasileira, já que esse continente é o berço da origem de mais da metade dos brasileiros, não é mesmo? E isso é importante que a gente faça durante o ano todo. Existe uma tendência das escolas trabalharem mais a cultura africana no mês de novembro, por conta do dia 20 de novembro ser o feriado da consciência negra. Então, assim, às vezes em novembro isso fica mais forte, mas é importante que a gente desenvolva esse tipo de conteúdo conceitual com os nossos alunos para atingir também o conteúdo atitudinal na construção de valores e posicionamentos éticos em relação a respeito, não preconceito e principalmente a construção de uma cultura antirracista aqui no nosso país. E a gente na escola, dentro dos nossos currículos, pode e deve trabalhar esse tipo de aprendizagem. Então eu vou trazer aqui para vocês esse site que é totalmente gratuito e a gente pode usar e abusar para conhecer um pouco mais da cultura africana. Vamos lá que eu vou apresentar o site para vocês agora. Para ter acesso então a esse site com esses diversos contos africanos, nós vamos escrever aqui na barra de endereço africanstorybook.org, tá certo? Pode colocar também no Google que ele vai trazer você para essa página. Aqui ele já está abrindo para mim, traduzido em português, mas originalmente ele vem em inglês, tá? Está traduzido porque eu tenho aqui uma extensão de tradutor instalada aqui no meu Google Chrome, tá bom? Então essa aqui é a carinha do site, né? Ele oportuniza para a gente o acesso a livros de histórias ilustradas nas línguas da África, para a alfabetização, diversão e imaginação das crianças. São mais de 1.620 livros em 215 línguas diferentes. Isso com 6.442 traduções, tá certo? Então, a gente vai clicar aqui, eu vou mostrar um dos caminhos para o acesso às histórias, tá? Eu vou clicar aqui no ler. São mais de 132 livros em português, tá? Vejam aqui que eu posso selecionar também as diferentes línguas que eu queira conhecer as histórias. Aqui no caso eu quero em português e vejam, todos esses são títulos de livros de contos africanos. Olha quantas possibilidades de livros de contos africanos, vocês estão vendo? E vejam, sempre, então vem o título do livro, vem aqui um resuminho, né, para a gente entender mais ou menos do que se trata, e aqui na lateral direita, ele tem uma categoria da leitura. Então, ele categoriza em número 2, 3, 1, 2, 3 ou 4, né, que aí é o nível da leitura, tá? O nível 2 são parágrafos bem curtos. O nível 1 é um nível apenas com algumas frases. O nível 3 e 4, os parágrafos são mais extensos. Então, você vai imaginar qual a idade dos seus alunos, quem é o seu público-alvo, e aqui os níveis de leitura ajudam também a fazer a seleção aqui das histórias, tá? Eu vou abrir aqui para a gente uma das histórias, que é A Abóbora do Memaneu, tá? E ele é um livro de nível 4. Então, cliquei, e aí abre, então, a história. Vocês estão vendo? Automaticamente, veja que a gravura é uma obra de arte também. Cada livro tem um estilo de ilustração e gravuras distintas
que mostram muito de uma estrutura e uma estratégia também de ilustração africana, ou que demonstra muito da paisagem africana, né? São algumas lendas. Essa história, por exemplo, se trata de uma lenda, tá? A gente tem aqui, então, o nome da história, aqui na capa, né? A abóbora do Memaneu. Veja como os nomes das pessoas também são nomes diferentes, que fazem parte da cultura de todo esse continente africano, né? Que a gente tem que lembrar que dentro do continente africano existem inúmeras línguas, culturas distintas, etnias distintas, não é? Aqui a gente tem aqui o nome dos tradutores, né? E também de quem escreveu aqui a história. Quando a gente mexe com o mouse, veja, aparece já uma setinha amarela aqui na lateral, é só a gente clicar que ele muda de página, né? E aí então vem a ilustração e os parágrafos da história. Um dia a senhora Memanel plantou uma semente de abóbora. Ela surgiu e tornou-se numa abóbora enorme, que bloqueou o caminho da sua horta. E aí você vai passando, e aí tem toda a ilustração e a história, enfim, tá bom? E aí a abóbora se torna um monstro, e aí tem toda uma lenda por trás aí da história da grande abóbora, né? É bem bacana, tá? Vocês podem fazer o uso dessa história, seja numa atividade síncrona com seus alunos para contar essa história para eles, agora no momento remoto. A gente também pode guardar essa super ferramenta para quando a gente voltar no ensino presencial, fazer uso dessas histórias também, tá? E aí, só que a gente tem que tomar cuidado em relação aos direitos autorais, né? Para, por exemplo, contar essa história no YouTube e tornar isso público. Isso eu já não recomendo a gente fazer. Eu recomendo que a gente use essa história de uma forma mais interna, seja no WhatsApp, seja no Classroom, enfim, né? E aí, quando eu mexo o meu mouse aqui em cima, eu consigo voltar para aquela primeira página com todas as outras possibilidades de histórias, tá? Então, eu vou ver aqui uma outra história, que é uma história classificada como nível 2 de leitura, A Bicicleta de Namakuru. Já a história da bicicleta de Namakuru, tem aqui o nome dos tradutores também, né? Do autor da história, e aí vem os parágrafos bem menores, né? Uma leitura mais simples. E olha, também aqui a gente tem um outro estilo de ilustração, e ele mostra ali, conta a história de um macaco que rouba a bicicleta do Namakuru, que é esse menininho esperto aí, né? Então veja, você tem todo um contexto da paisagem, da identificação das características de muitas regiões do continente africano. Tá certo, pessoal? Então, assim, usem e abusem. Quem quiser, por exemplo, dar print de algumas das partes aqui da história para disponibilizar nos seus grupos de WhatsApp, de repente, né? Sempre preocupados em garantir aí a fonte de onde que você tirou essa informação, mas não fazer uso dela para um uso de recurso financeiro, enfim, porque assim, vocês até podem ir atrás da autorização, né, mas eu desconheço, então eu recomendo que a gente faça um uso pedagógico mesmo desse site, que é riquíssimo, que a gente use e abuse dessa possibilidade e que a gente consiga valorizar com os nossos alunos, conhecer e valorizar a cultura e a história africana e afro-brasileira. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, acompanhe a Baquara Educativa pelas redes sociais, que tem sempre muita coisa interessante de dicas para os professores para a nossa transformação continuada. Até breve!